Os 10 fatos mais bizarros da Idade Média. Se você pensa que a Idade Média foi apenas uma época de reis, castelos e cavaleiros, prepare-se para descobrir o lado mais sombrio e bizarro desse período. Vamos mergulhar em 10 dos fatos mais estranhos que marcaram uma das épocas mais fascinantes da história. Número 1. Banhos eram raros. Na Idade Média, tomar banho era considerado perigoso. Acreditava-se que a água quente abria os poros do corpo, deixando-o vulnerável a doenças. Algumas pessoas passavam anos sem se lavar. O historiador Jorge Dube explica que isso também estava ligado a questões religiosas, pois a sujeira era vista como uma forma de virtude e proteção divina contra o pecado. Imagine como era viver em cidades superlotadas e sem saneamento básico. Número 2. Os tribunais de animais. Animais eram levados a tribunais e julgados como se fossem humanos. Porcos, galinhas e até insetos enfrentavam acusações de crimes. Em um caso famoso na França, um porco foi condenado à morte por atacar uma criança. O historiador Emmanuel Evans descreve nos seus livros O Processo Penal e Pena de Morte para Animais, que esses julgamentos seguiam todos os rituais de processos humanos, com advogados de defesa e testemunhas. 3. A Dança da Morte. Várias cidades medievais testemunharam um fenômeno estranho. Grupos de pessoas começavam a dançar sem parar até caírem mortas de exaustão. Esse evento ficou conhecido como choromania. No livro Um Tempo para Dançar, Um Tempo para Morrer, escrito por John Valer, sugere que essas epidemias de dança podem ter sido causadas por histeria coletiva ou até mesmo por envenenamento devido a fungos presentes em grãos contaminados. Número 4. O médico da peste negra. Os médicos da peste negra usavam máscaras em forma de bico, acreditando que ervas aromáticas dentro delas poderiam purificar o ar. Acreditava-se que o ar venenoso, ou miasma, era a causa da doença. Barbara Tuchan, no livro Um Espelho Distante, O Calamitoso Século XIV, descreve como essa peste devastou a Europa, forçando as pessoas a adotarem métodos desesperados, muitas vezes sem eficácia. Número 5. Gatos demonizados. Na Idade Média, os gatos foram associados a bruxas e magia negra, levando ao seu extermínio em massa. Isso gerou um problema inesperado. Com menos gatos para controlar a população de ratos, a peste negra se espalhou ainda mais rapidamente. Essa superstição mostra como crenças equivocadas podem ter consequências desastrosas. Número 6. Relíquias milagrosas. Relíquias sagradas como pedaços da cruz de Cristo ou ossos de santos, eram vendidas como itens milagrosos. Muitas dessas relíquias eram falsas, mas eram altamente valorizadas. Bárbara Rosenwein, no seu livro Uma Breve História da Idade Média, destaca que as relíquias serviam tanto para fins religiosos quanto para enriquecer os comerciantes que as vendiam. Número 7. Tribunais inquisitoriais. Os tribunais da Inquisição usavam métodos brutais para obter confissões, frequentemente baseados em superstições. Torturas eram empregadas para extrair confissões, muitas vezes forçadas e sem fundamento. Henri Kamen, em seus estudos, descreve a Inquisição como uma demonstração do medo e da intolerância predominantes na sociedade medieval. Número 8. Curas bizarras. Os tratamentos médicos medievais muitas vezes eram baseados na superstição. Alguns médicos recomendavam beber sangue animal ou aplicar fezes humanas em feridas como forma de cura. Esses métodos, embora bizarros, eram vistos como normais em uma época em que a ciência médica ainda estava engatinhando. Número 9. Superstições absurdas. Eclipses e outros fenômenos naturais eram considerados presságios de desastres. Astrólogos e bruxos eram frequentemente consultados para prever o futuro com base nesses eventos. A sociedade medieval era profundamente influenciada por crenças que associavam o cosmos aos destinos humanos. Número 10. Ordalhas. As ordalhas eram rituais usados para provar a inocência de uma pessoa, como segurar ferro em brasa ou ser jogado em um rio. Sobreviver a essas práticas extremas era considerado prova de inocência. O historiador Robert Bartlett descreve as ordalhas como rituais de fé mais do que instrumentos de justiça, refletindo a mentalidade profundamente religiosa da época. A Idade Média foi um período marcado por extremos, tanto em suas crenças quanto em suas práticas. Os fatos apresentados mostram como esse período é cheio de curiosidades e mistérios que ainda despertam fascínio. Então,
Qual desses fatos você achou mais surpreendente? Deixe seu comentário. Até a próxima!